A gente sofreu muito com a corrupção do PT. A gente sofreu muito com o escândalo da Petrobras. Estamos sofrendo até hoje, né? Vamos lá. A Lava Jato trouxe isso à tona. Isso foi narrado aí na literatura, enfim. Eu tenho uma relação de gratidão com o presidente Bolsonaro. Ele me abriu as portas, ele me deu um ministério. Fala pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui para vocês com o governador Tarcísio de Freitas, que vai passar por cima desses esquerdistas da Vera Magalhães, que sempre passa pano pro governo Lula. Mas aqui o Tarcísio de Freitas vai escancarar, vai dizer, ó, se o país está quebrado e chegou até aqui a pulso, foi por causa da corrupção que aconteceu lá atrás, ao qual o autor é o presidente Lula. Então aqui ele vai falar tudo, ele vai expor. Quero deixar esse vídeo completo aqui para vocês conferir, mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, porque você ajuda muito o vídeo. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. E depois que acabar esse conteúdo, se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link que está no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais. Mas antes, assista logo esse vídeo. Vamos lá para o conteúdo. Eu acho que em 2018 a gente estava com a ferida aberta da corrupção. A gente sofreu muito com a corrupção do PT. A gente sofreu muito com o escândalo da Petrobras. Estamos sofrendo até hoje, né? Vamos lá. Nós não temos refino no Brasil em função dos bilhões de reais que foram desviados de Abreu e Lima, de Comperj, de Refinaria Prêmio do Maranhão, de Refinaria Prêmio do Ceará. A gente começou a assistir aqueles servidores da Petrobras executando a corte de delação premiada e devolvendo centenas de milhões de dólares. Então, um escândalo muito forte, o maior da nossa história. Aquele clube de empreiteiras. Então, a gente viu a coisa muito escancarada, né? A Lava Jato trouxe isso à tona. Isso foi narrado aí na literatura, enfim. Uma Lava Jato que foi desmontada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Não creio que ela tenha sido desmontada pelo presidente. Né? Você veja o seguinte, não foi o presidente que libertou condenados da Lava Jato. Né? Não foi o presidente que... O presidente trocou várias vezes. Reabilitou determinadas pessoas. Trocou várias vezes o comando da Polícia Federal. É uma prerrogativa do presidente trocar o comando da Polícia Federal. Né? Ele tem essa prerrogativa, isso está estabelecido no nosso corpo normativo, então ele pode fazer isso. Isso não significa que ele está desmontando a Lava Jato em absoluto, uma coisa não tem relação com a outra. Porque a gente não pode mais tolerar a corrupção no Brasil, a gente sofreu muito com as chagas da corrupção. Agora, é uma questão que precisa ser investigada, até com relação à pergunta da Fabíola, e tem link com a pergunta da Vera. Veja, eu não sei exatamente o que o presidente falou. Porque, por exemplo, quando o presidente decide pelo afastamento, ele pode dizer o seguinte, vou te afastar porque, eventualmente, você vai ser preso para me prejudicar. Ele tem alguma informação privilegiada? Não. Duas coisas, mas ministro. Isso é uma hipótese. O ato de exoneração do ministro Milton Ribeiro diz que ele saiu a pedido. E a outra coisa é que, depois que vazou o áudio, o presidente nunca disse, eu não pedi para o Milton receber os pastores. Então, ele teve essa oportunidade. A exoneração a pedido é uma deferência, né? Isso é muito comum. Normalmente, as pessoas que são exoneradas e saem, são exoneradas a pedido. Nessa questão dos pastores, eventualmente, ele pode ter pedido para receber até de boa fé. E esse é o grande problema. É aí que está a questão, porque, em princípio, você tende a achar que um pastor vai agir de boa fé. E, obviamente, deixando muito claro que esses caras não representam a igreja, não representam um corpo de pastores. Nem deveriam, né? Porque verba para a educação não deveria ser submetida a proselitismo religioso. Sem dúvida. O senhor recentemente esteve em conversas com o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, né? Uma tentativa aí de aproximação, provavelmente aí com o partido dele, o PSD. E até ao final de um dos encontros, o ex-prefeito disse que o senhor não é lá muito bolsonarista. Eu queria perguntar o que o senhor achou dessa declaração e quais são as conversas que estão sendo entabuladas com o PSD. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma relação de gratidão com o presidente Bolsonaro. Ele me abriu as portas, ele me deu um ministério. E acho uma coisa louvável, né? Ele rompeu uma lógica de entregar ministérios a partidos políticos. Ele confiou um ministério importante a um técnico. E se fosse qualquer outro presidente eleito em 2018, o mesmo não aconteceria certamente. A gente não teria esse mesmo desfecho, eu não seria ministro em qualquer outro governo. Então, ele me abriu essa porta. Segundo, ele me permitiu, por exemplo, montar ali o ministério com técnicos. Eu botei um técnico em cada área, montei um time realmente de primeiro nível. Eu sou muito grato ao meu time.
Eu digo que as realizações do Ministério têm muito a ver com esse time, são responsabilidades, são devido ao time que foi montado lá. E o presidente sempre me prestigiou muito. Confio na linha que o presidente adota e, para mim, é a melhor linha para o Brasil, que é a linha pró-business, é a linha pró-livre iniciativa, buscando capital privado. Então, acho uma linha interessante para o nosso país, que ela, para mim, representa a prosperidade. Então, meu alinhamento, a minha lealdade ao presidente Bolsonaro e meu alinhamento com o presidente Bolsonaro é total. O que o senhor acha a respeito da segurança e da auditabilidade das urnas eletrônicas? Com relação às urnas, eu acredito nas urnas, só que vejo o seguinte, existe hoje um sentimento de desconfiança com o processo. Cabe ao Congresso Nacional disciplinar o rito eleitoral e o Congresso fez isso, o Congresso disciplinou. No entanto, há uma parcela da sociedade que ainda tem algum tipo de dúvida com relação à questão do processo eleitoral em si, da confiabilidade, da computação dos votos, da contabilização, se isso vai ser feito em sala-cofre, como vai ser feito, auditabilidade, rastreabilidade, enfim. Acho que cabe conversa, diálogo, acho que cabe o acatamento ou não de sugestões. Acho que a gente precisa submeter isso ao processo, entendo que a Justiça Eleitoral vem fazendo isso e fez, inclusive, esse chamamento ao Exército. Bom, com relação às Forças Armadas, a gente tem que entender o seguinte, todas as vezes que as Forças Armadas são chamadas para colaborar com a sociedade, ela procura prestar o melhor serviço. Ela tem sido, ela nunca se escusa, ela procura realmente contribuir, seja nas situações de calamidade pública, seja nas situações de garantia da lei e da ordem, seja inclusive nas situações de eleição. Quantas vezes a gente viu as Forças Armadas transportando urnas, por exemplo, para locais inóspitos ou mesmo garantindo a segurança de determinadas zonas eleitorais. Então, as Forças Armadas já trabalham nas eleições, num outro papel, há muito tempo. Eu vou passar para o Catar, mas só queria insistir em um ponto. Isso tudo já aconteceu. O TSE acatou as sugestões, disse quais não iria acatar e por quê, e ainda assim o presidente insiste que as Forças Armadas devem acompanhar a apuração. Queria saber se o senhor concorda com isso, ministro. Isso não está previsto em lei nenhuma. Eu confio muito no processo, até porque se eu não confiasse no processo, não tinha razão de eu disputar. Mas eu vou só lembrar uma frase do senhor em setembro do ano passado, pouco antes de se decidir por São Paulo para se filiar, ministro. O senhor disse, eu vou caminhar junto com o presidente. Não sei se exatamente num governo de Estado, não sei se exatamente em São Paulo. De repente no Parlamento, de repente em Goiás. Por exemplo, por que não o Senado em Goiás? Nessa mesma declaração, o senhor aventou a possibilidade de sair para o Senado por Mato Grosso. O senhor concorda que esse vínculo é algo muito tênue e muito ditado pela conveniência da família Bolsonaro em ter um pé em São Paulo? Acho que não. Eu entendo que é uma missão importante, alguém tinha que ser o candidato e representar o palanque do presidente aqui. No final, eu tinha um vínculo muito grande, estabeleci um bom vínculo com a iniciativa privada ao longo desse tempo, em função do trabalho em prol da infraestrutura. Observe que a infraestrutura é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, quando você projeta a infraestrutura, quando você planeja a infraestrutura, você está atento à dinâmica econômica do Estado. E nós planejamos muitas ações de infraestrutura para o Estado de São Paulo, pela via das concessões. Ministro em relação a todos os estados, né? Sem dúvida, com certeza. Mas, querendo ou não, te dá um vínculo também com este estado, porque nós projetamos mais de 50 bilhões de reais de investimento para São Paulo. E, no final das contas, essa missão, essa possibilidade de vir para cá e fazer a diferença foi algo que chamou minha atenção, me motiva, é algo que mexe realmente com a sua ambição profissional. Eu vejo um estado cheio de oportunidades que podem ser exploradas, eu vejo oportunidade de fazer a diferença e a pergunta é, por que não São Paulo? Por que não tentar concorrer ao governo do maior estado do Brasil em termos econômicos, do estado mais rico do Brasil, onde a gente enxerga oportunidades, tem condição de levar projetos à frente, então realmente é algo extremamente motivador do ponto de vista profissional. Agora, ministro, o presidente nunca pediu para eu atender ninguém A, B, C, mas ele jamais também não disse pediu. Que colocava a cara no fogo pelo senhor. Então, às vezes, a relação é diferente. E, pelo visto, o senhor não coloca a cara no fogo por ele, né? Pelo ministro, né? E pelo ex-ministro, quero dizer. A gente tem fatos que precisam ser apurados, precisam ser investigados. A impressão que eu sempre tive do ministro Milton foi a melhor possível. Mas fatos surgiram que devem ser aprofundados e entendo que, havendo culpa, havendo dolo, havendo desvio, descaminho, isso tem que ser punido de forma exemplar. Tem muitas questões que acabaram
não chegando a lugar nenhum, ou seja, as investigações não foram conclusivas. Eu não acredito no impacto na minha candidatura aqui, porque, no final das contas, eu acredito num bom projeto. A gente está procurando mostrar esse bom projeto, construir esse bom projeto e divulgar isso para a sociedade. A gente está muito focado na resolução dos problemas. E a gente tem mostrado, em todo lugar que a gente vai, o que a gente está enxergando de problema, fazendo, então, essa parte, esse dever de casa de diagnóstico e tentando construir soluções. A resposta está sendo a melhor possível e a gente vem crescendo bastante. O presidente é uma figura importante na minha campanha, sem dúvida, né, porque ele manteve ao longo desse tempo um eleitorado fiel, então o poder de transferência dele de votos é muito grande. Não acredito que isso vá trazer grande abalo na figura dele. Não acredito, sinceramente, porque não acredito que ele tenha qualquer interferência, qualquer vínculo ou qualquer ligação com esse problema do MEC. Agora, jamais a gente vai se amoldar aquilo que não é o correto. Eu acho que todo mundo tem que entender a nossa forma de trabalho. Isso ficou claro agora nas substituições dos ministérios, né, onde o presidente nos deu a oportunidade de indicar ministros. Meu substituto, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura foi indicado por mim, foi meu secretário executivo, e não houve nenhum tipo de interferência partidária. Então, até hoje, quando a gente faz as conversas com os partidos, por exemplo, para compor essa aliança para que o Estado de São Paulo, a gente nunca tem levado, nunca está na pauta, por exemplo, cargo, secretaria. A gente tem na pauta o projeto, tem na pauta aquilo que a gente quer fazer para melhorar a vida das pessoas. Mas qual vai ser a participação desses partidos na sua campanha, no seu governo? O senhor citou o Valdemar Costa Neto, disse que ele mudou. Qual vai ser o papel dele na sua campanha? As conversas que nós temos são as mais republicanas possíveis, são as melhores conversas possíveis, conversas de orientação, conversas de construção. Ele ataca o Supremo quando ele fala que estamos vivendo um ativismo judicial no país. O que o senhor acha a respeito disso? Veja bem, muita gente boa fala que está havendo um ativismo judicial no Brasil. Muitos juristas falam que está havendo um ativismo judicial no Brasil, então não é só uma posição do presidente da República, talvez ele seja a pessoa que mais sofre com isso. Entendo que a Constituição estabeleceu a relação entre os poderes e a gente precisa tentar ao máximo preservar essa harmonia entre os poderes. Então o diálogo é fundamental. Muitas vezes há acirramentos, há tensões entre o poder executivo e o poder judiciário que eu entendo até que sejam normais na democracia. Eu acho que existem provocações de lado a lado. Então, na minha opinião, não tem certo ou errado nessa história. Acho que todo mundo às vezes se excede, acho que todo mundo erra a mão. A gente tem visto também determinadas posições que vêm do judiciário que não são exatamente normais ou não são aquelas que se esperavam. A gente vê, por exemplo, uma interferência em determinadas questões que não são razoáveis. A interferência, por exemplo, na nomeação de uma pessoa para determinado órgão. Quando o Lula foi impedido de assumir a Casa Civil no governo Dilma, foi pelo mesmo Supremo e o bolsonarismo aplaudiu na ocasião. Tem dois pesos e duas medidas nessa conotação? Eu acho que cada caso tem que ser avaliado à luz das circunstâncias, né? Mas que existe um ativismo judicial no Brasil é fato, existe. O senhor falou que em 2018 estava muito latente a questão da corrupção, mas eu acho que esse ano a fome e a miséria que vão estar no centro do debate. Como é que o senhor se preparou para isso? Quais as propostas que o senhor tem para combater isso como governador de São Paulo? Olha, a gente precisa... É um problema super complexo e precisa, na verdade, da interligação de uma série de políticas públicas. A política pública de acolhimento, a política pública de habitação, a política pública que leve, no final das contas, ao emprego. Se você parar para pensar, o Estado de São Paulo é um Estado que vem perdendo velocidade por fuga de negócios. A gente vê, por exemplo, uma indústria calçadista de Franca, de Jaú, de Birigui, saindo do Estado em função da guerra fiscal. Processadores de alimentos que deixaram de instalar fábricas no Estado de São Paulo, buscando Santa Catarina, Paraná, por questão de agressividade. O Oeste sendo esvaziado, perdendo negócios para o Mato Grosso do Sul. Então, e a gente está diante de uma oportunidade. Observe que o mundo se desarranjou e as empresas perceberam que a estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta foi uma estratégia equivocada. Então, a guerra da Ucrânia, a crise do Covid nos gerou algumas lições e uma grande oportunidade, que é a oportunidade da reindustrialização. São Paulo tem a oportunidade de liderar esse processo, tanto de se reindustrializar, quanto de liderar o processo de transição energética. E eu entendo que para a gente gerar emprego, nós temos que mexer 5 alavancas.
A primeira é a alavanca da oferta de energia, aproveitando a lei do gás. A segunda alavanca é a alavanca do crédito, principalmente para o pequeno e microempreendedor. A terceira é a alavanca tributária. Então, a gente precisa de um olhar sobre a questão tributária, revendo a política de substituições tributárias, revendo as alíquotas de ICMS, revendo a política de retenção de créditos de ICMS dos exportadores. A quarta alavanca é o investimento em infraestrutura e a quinta alavanca é a capacitação profissional. Olha só, eu não acredito na eleição do Lula. Eu acho que na hora H as pessoas vão perceber o seguinte: se o Lula tivesse sido um bom presidente, ele voltar hoje, 20 anos depois, já seria um desastre. Porque, para mim, é uma pessoa superada e que não entendeu a mudança do mundo. O discurso dele está horroroso. E se a gente for botar em prática o que ele está propondo, a gente está falando de relação dívida-PIB explodindo, a gente está falando de moratória, a gente está falando de hiperinflação. Se ele tivesse sido um bom presidente, o problema é que eu considero que ele foi um péssimo presidente, e explico por quê. No final das contas, a gente tinha uma relação dívida-PIB de 35%, a gente tinha todo o vento soprando a favor, um boom de commodities, popularidade e as alavancas do baixo crescimento estrutural do Brasil não foram acionadas. Então, a gente perdeu uma oportunidade. Isso nos condena ao subdesenvolvimento e a gente está pagando essa conta até hoje. Por que o senhor não bateu tanto o martelo aqui no caso de São Paulo? O que faltou? Não, acho que não faltou nada. Olha só, nós fizemos vários leilões de terminais no Porto de Santos, leilões importantes, os terminais de celulose, o terminal de grãos, o maior terminal de grãos, o maior leilão de terminal de grãos da história foi no Porto de Santos, 760 milhões de reais de investimento. O maior leilão da história de terminal de líquidos foi no Porto de Santos, 1 bi de investimento. A gente tem mais de 6 bi de investimentos em desenvolvimento no Porto de Santos no atual momento. Nós fizemos, por exemplo, a renovação da malha paulista, isso foi um feito. Então, a gente está falando lá de 6 bi de investimentos em 5 anos. Então, lá, nesse pacote, você tem a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, nós temos o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno de Rio Preto, a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama. Concluímos e fizemos o leilão da ferrovia Norte-Sul, e a gente tem que lembrar que o trecho Estrela do Oeste até São Simão é um trecho no estado de São Paulo. Fizemos a nova licitação da rodovia Presidente Dutra, que foi um marco, foi um golaço. Então, um projeto onde a gente está trazendo aí, são 15 bi de investimentos no projeto, 7,5 em São Paulo, com quadruplicação das faixas no Vale do Paraíba, etc. Então, um leilão também bem sucedido. Mas não é assim que a gente avança, pondo metas e as pessoas se entendendo possíveis naqueles espaços? Eu acho que a gente avança criando oportunidades, né? Combatendo o racismo estrutural, desde baixo, desde a base, para que essas pessoas possam realmente chegar nas posições de destaque, isso já vem acontecendo. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. É como vocês viram aí, o Tarcísio de Freitas simplesmente é sensacional. Ele é muito articulado, ele é muito bom com as palavras. Ele tem uma boa oratória, ele sabe responder à altura. É claro que ele não é mal educado, é claro que ele não é igual a algumas pessoas aí que vai logo nos gritos, na ignorância, não. Mas também ele sabe dar uma cortada com inteligência e com classe. Não é à toa que ele é um bom governador no estado de São Paulo e São Paulo tem crescido e avançado muito. Tenho certeza que se ele disputar a reeleição e não for concorrer à presidência com o aval de Bolsonaro, claro, se ele concorrer à reeleição do estado de São Paulo, na minha opinião, eu acho que ele já está ganho já. Mas caso o presidente Bolsonaro não possa concorrer às eleições de 2026, o Tarcísio de Freitas, eu acho, é minha opinião, pessoal, eu acho que ele é um bom nome para substituir Bolsonaro, até porque ele é um aliado fiel a Bolsonaro. É como ele disse nessa entrevista aí, ele tem uma dívida com o Bolsonaro, ele é fiel, ele é leal a Bolsonaro. Se ele chegou no cargo de governador do estado de São Paulo, não foi por... Tem um mérito dele, claro, mas não foi sozinho.
teve um empurrão. O Bolsonaro é o padrinho político dele. Eu tenho certeza que ele tem muito a agregar no país se ele concorrer à presidência e vencer. Só tem um porém. É aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ele é um cara bom, é um bom gestor, ele é fiel a Bolsonaro. Agora tem aquele porém, o centrão tá com ele. E infelizmente aqui no país não tem jeito. Tem a direita, tem o centro e tem a esquerda. Infelizmente, se o direito ganhar, se a direita quiser ganhar as eleições de 2026, o centro tem que estar junto. Mesma coisa a esquerda. Se a esquerda quiser ganhar uma eleição, o centro tem que estar junto. Porque na maioria dos deputados, vamos supor que tenha 100 de direita, tenha 100 de esquerda, os 300 é centro. Eles pulam para onde tem mais vantagem. Se o governo der vantagem, eles vão. Apesar que agora não, né? Agora eles estão correndo do Lula. Mas é desse jeito. Se a direita der vantagem, eles vão com a direita. Se a esquerda der vantagem, eles vão com a esquerda. Então o centro é desse jeito. O centro não tem posição firme. Ele vai para o que lhe convém. E não é à toa, claro que eles vão. E o Tarcísio, ele tem o apoio do centro. E uma das cabeças desse centro é justamente o secretário dele, que está no governo dele, que é o Kassab. O Kassab é o presidente de um dos maiores partidos aqui do Brasil, que é o PSD, e ele é o que dá o comando ali nos deputados e senadores, quando lhe convém alguma pauta lá que ele quer aprovação ou desaprovação. E o governo Lula está totalmente desestabilizado pelo fato de que ele não está conseguindo conversar com o centro, ele está oferecendo cargo. Por incrível que pareça, tem deputados do centro que estão rejeitando os cargos que Lula está oferecendo, porque sabe que o desastre, o desgoverno, a credibilidade está despencando de tal forma que eles não querem se manchar. Eles pensam e eles optam em não querer um cargo justamente porque eles pensam na imagem deles. Eles fazem logo a comparação. Peraí, se eu aceitar esse cargo, eu vou me manchar mais ainda com os meus eleitores. Opa, é melhor ficar quietinho aqui só na Câmara dos Deputados, sem cargo nenhum. Pelo menos os meus eleitores vão olhar e vão dizer, pelo menos não se vendeu, não trocou. Então, eles fazem toda essa análise. E voltando para a questão da condição de Tarcísio de Freitas disputar a presidência da República, embora tenha outros nomes aí, tem o Tarcísio, aí tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior, o Romeu Zema eu acho que não vai sair, colocar o nome dele na presidência, mas ele está disposto, como ele já disse em algumas entrevistas, ele está disposto a colaborar e trabalhar para que a centro-direita ganhe. Infelizmente, essa é a realidade. O Ronaldo Caiado é um bom nome, não tenho o que dizer da pessoa dele. O Ratinho Júnior tem feito um bom trabalho também no seu estado. O Jair Bolsonaro, infelizmente, pelo que tudo indica, ele não vai conseguir reverter, tomara que consiga, né? Mas ele não vai conseguir reverter essa situação de inegibilidade, por causa que o Supremo Tribunal Federal é um Supremo totalmente politizado, não tem nada de independência, não tem nada de imparcialidade, ali é parcial. A gente já sabe, está nas mãos do Alexandre de Moraes, que infelizmente tem sido o cabeção do STF, que manda, desmanda, e infelizmente essa é a triste realidade do STF, virou um STF político, é um pequeno congresso ali entre os 11, eles é que decidem o que querem e o que não querem do Brasil. O Lula apenas está gastando dinheiro público e se envolvendo em escândalo após escândalo. A Janja tudo que faz é gastar o dinheiro público, juntamente com a sua equipe do seu lado. Então, infelizmente, esse governo já está mais do que passado e eu acredito que ele não consegue se candidatar. Aliás, ele não consegue vencer essas eleições. Eles podem e vão gastar milhões. Eu acho que vai para casa do bilhão o que eles vão gastar para tentar essa reeleição, o Lula. O Lula não tem sucessor. Quem vai ser o sucessor de Lula? Se o Lula não disputar o Haddad? Bem, o Haddad, um poste, que está deixando a economia do jeito que está. Ah, não, mas alguns dizem, não, a economia está crescendo, está boa, está não sei o quê. E a inflação? E os alimentos lá em cima, e o dólar lá em cima? Então, quando a gente vai olhar direitinho,
o Lula o caminho tá meio estreito para o Lula, mas vamos ver no que vai dar, né? A minha aposta é que em 2026 o Bolsonaro, se ele não conseguir, ele vai chamar o Tarcísio. Tem a esposa do presidente, a primeira-dama, Michele. Poderia ser. Os filhos de Bolsonaro eu já descarto, eu não penso muito neles não. Mas vamos ver no que é que vai dar daqui pra lá, né? Gostou desse vídeo? Deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.